Olá a todos, eu sou a Elisa e este é mais um episódio do Curiosidades da Nossa Terra. Hoje vamos até a Colónia, na Alemanha, para conhecer uma pardense pelo mundo que fez da curiosidade e da aventura as suas maiores aliadas. Falamos de Cristiana Borges, natural de Baltar, Paredes, tem 33 anos e viveu sempre movida pelo espírito aventureiro. Desde pequena é apaixonada pelo desporto, pela música, atividades radicais. O seu percurso é marcado por várias etapas, passou por áreas distintas como a veterinária, a contabilidade, a indústria automóvel e até a criação da sua própria marca de desporto. A Cristiana demonstrou sempre determinação e capacidade de se reinventar. E surgiu a oportunidade de fazer um part-time no aeroporto de Sá Carneiro, nas equipas de assistência em terra. À partida parecia apenas uma experiência temporária, mas acabou por revelar uma paixão escondida da Cristiana, a aviação. Bastaram poucos meses para perceber que era esse o rumo que queria seguir. E daí até voar foi um pequeno salto. Começou na Ryanair, onde se formou como comissária de bordo, e pouco tempo depois mudou-se para a Colónia, na Alemanha. Um ano depois, integrou na privada German Airways, onde rapidamente ascendeu a chefe de cabine sénior, unindo liderança e profissionalismo em cada voo. Hoje, instalada na cidade de Colónia, já traçou metas em relação ao seu futuro, que por enquanto permanecem no papel, mas estão prestes a ganhar asas. Por isso, caros passageiros, está na hora de endireitar as cadeiras e apertar os cintos. Vamos embarcar numa viagem pela vida desta jovem que trocou o chão firme pelas nuvens. Olá, Cristiana, bem-vinda ao Curiosidades da Nossa Terra. Olá, boa tarde, que introdução tão bonita, obrigada. Obrigada. Cristiana, és natural de Baltar, onde estudaste nos Uhum, primeiros anos, depois sim. seguiste para o Liceu de Paredes. Como é que foi a tua infância e a adolescência? Já eras assim muito determinada nessa altura? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sempre gostei muito essencialmente, de trilhar o meu próprio caminho. Portanto, eu nunca me identifiquei com a maioria, e isso depois revelou-se um bocadinho na minha área profissional, porque eu realmente nunca me identifiquei muito com o que as outras pessoas escolhiam, com aquilo que é normal, digamos assim, não é? Porque a aviação não é propriamente um destino que que nós escolhemos no secundário, não é? E, portanto, desde criança que sempre senti que era assim um bocadinho diferente da maioria. Foste sempre uma menina apaixonada pelo desporto, pela música, pelo autodesenvolvimento. Como é que esses Uhum. interesses surgiram e que influência tiveram na tua forma de ser? Olha, o desporto e a música sempre foi algo que eu gostei muito, precisamente por era uma criança muito energética e em geral eu sou uma pessoa muito energética e portanto eu sinto esta necessidade de trabalhar esta energia, não é? Quando nós temos muita energia, que temos que movimentar o corpo, gosto muito de atividades radicais, lá está, do desporto, sempre pratiquei muito desporto, a música também é uma forma de canalizar a adrenalina e portanto sempre tive essa vertente muito energética. hum, e é isso. E passaste por muitas áreas diferentes, desde veterinária, Sim, contabilidade, indústria automóvel, uma mistura e tanto. sim. O que é que aprendeste com estas experiências todas? Olha, lá está, porque eu nunca tive assim uma paixão muito grande por só uma determinada área e, portanto, fui fazendo um bocadinho daquilo que eu gostava, não é? A parte da veterinária, a parte da contabilidade, porque eu gosto de números, gosto de estar no computador, mas é assim, nós também vamos mudando um bocadinho, não é? E, portanto, eu fui sempre fazendo coisas que gosto, à medida que também fui passando os anos da minha vida. E é assim, eu acho que todos os trabalhos nós podemos sempre aprender alguma coisa com eles, mesmo que não seja a nossa paixão, não é? Porque lidamos sempre com colegas diferentes, com públicos diferentes, com desafios diferentes e, portanto, acho que todos os trabalhos, mesmo que não tenham nada em comum, não é? Porque o veterinário não tem nada a ver com componentes automóvel, mas todos eles, sem dúvida, vão servir para, de alguma forma, ah, nos evoluir como pessoa e como trabalhadores, claro. E depois também tiveste uma fase mais ligada ao desporto e até Uhum, criaste a tua própria marca de desporto. Como é que surgiu esta sim. ideia, Cristiano?
Olha, foi na altura de Covid, porque, e foi quando eu comecei também a ter mais interesse pelo desenvolvimento pessoal e tudo mais, porque não só eu mudei muito em termos pessoais, mas eu acho que toda a gente mudou na altura de Covid, não é? Foi um choque para toda a gente, e então comecei a dedicar mais ao yoga e ao desporto. E lá está, o yoga, e depois também gostava muito da parte relacionada com as roupas de desporto, que é a parte mais criativa, não é? Porque eu sempre também fui muito ligada às artes. E então realmente comecei a perceber que não havia aquela visão que eu tinha para as roupas bonitas de yoga, não havia no mercado, principalmente em Portugal. Então foi aí que eu comecei a sentir esta necessidade de criar a roupa de marca de yoga. Muito bem. E logo de seguida arranjaste um trabalho em part-time no aeroporto, Sacarneiro, nas equipas de assistência em terra e Uhum, descobres uma nova paixão, a aviação. absolutamente, sim. Foi nesta altura que percebeste que o teu lugar era entre o céu e as nuvens? Olha, eu acho que não estava muito bem ciente disso nessa altura. Ou seja, eu senti necessidade de realmente ter um part-time fixo, porque trabalhar por conta própria, principalmente na altura de Covid, foi um bocadinho complicado, não é? E dava-me um bocadinho de ansiedade, porque nunca sabíamos o dia da manhã e não era uma coisa certa. Daí ter tido essa necessidade de procurar um part-time, e encontrei no aeroporto esse part-time. E foi assim uma coisa, eu quando comecei a olhar para os aviões, eu percebi que era uma coisa que eu sempre tinha gostado, mas que não me lembrava, não é? Porque eu Pois. lembro-me que de vez em quando a minha mãe levava-me a ver os aviões, e quer dizer, é daquelas paixões que eu acho que nem sequer nos passa pela cabeça, pelo menos a mim nunca passou pela cabeça trabalhar no mundo da aviação. Mas realmente, se eu puxar a cassete atrás, eu lembro de episódios na minha vida em que estavam relacionados com a aviação, em que eu já tinha essa paixão, mas não estava consciente disso. E realmente, quando fui trabalhar para o aeroporto, eu trabalhava no ground staff, nas equipas de terra, mas eu lembro perfeitamente de olhar para os aviões e pensar, é ali que eu quero estar. É uma sensação, e é engraçado que mesmo com o passar do tempo eu continuo a ter exatamente a mesma emoção quando vejo um avião a partir. É incrível. E a tua primeira experiência foi com a Ryanair, fizeste Sim. formação no Porto e depois Uhum, foste colocada na Alemanha, na cidade de Colónia. uhum, Como é exato. que foi viver esta aventura? Olha, foi uma aventura mesmo, porque é uma mudança radical de vida, não é? Nós saímos da nossa zona de conforto completamente, e saímos da nossa casa, da nossa família, e deixámos tudo para trás para seguir um sonho, não é? Portanto, temos aqui os dois lados da moeda, não é? E viver no estrangeiro é um bocadinho isso, e quem vive no estrangeiro sabe que existem estes dois lados da moeda, que é um bocadinho deixar a zona de conforto para crescer, que faz parte. Por um lado, dói porque deixamos a nossa família, o nosso conhecido para trás, mas vale a pena porque realmente estamos a perseguir um sonho profissional que temos. E foi uma mudança completamente diferente. No meu caso, foi uma surpresa muito boa, no sentido em que eu adaptei-me muito bem à cultura alemã. E eu adoro esta cidade, acho que é uma cidade espetacular, e lá está, depende da personalidade de cada um. Porque há muita gente que não gosta, eu gosto, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a minha personalidade. Portanto, neste caso, quando se começa com a Ryanair, é a Ryanair que escolhe a cidade, não fui eu que escolhi, mas eu acho que não podia ter escolhido melhor, porque realmente gosto mesmo da cidade e de viver aqui. Que bom. Portanto, adaptei-me muito bem. E depois de um ano, escolheste mudar-te para a privada, a German Sim. Airways. Mantiveste o mesmo cargo ou sentiste que era a altura Uhum. de experimentar algo diferente? Olha, foi uma oportunidade que surgiu porque é uma companhia com a mesma base, portanto eu não tinha que mudar de cidade. E é assim, eu quando comecei na Ryanair, ao final de alguns meses, eu sabia que queria ir para uma outra companhia. E portanto foi um bocadinho também sorte para arranjar uma companhia na mesma cidade onde eu já estava a mudar. Portanto, não tive que mudar tudo completamente. Na Ryanair, ao final de 10 meses, eu já tinha feito o curso para ser sénior também, mas depois surgiu-me logo a oportunidade de mudar de empresa. Portanto, eu não ganhei experiência como sénior na Ryanair, apesar de ter sido muito rápido a ascensão, porque na Ryanair eles precisam, portanto, é sim uma coisa muito rápida. Depois, nesta nova companhia, eu voltei a ser júnior, porque não tinha experiência como sénior. É uma companhia completamente diferente, eu mudei mesmo do 8 para 80 em termos de
até o avião em si, o tipo de passageiro, o tipo de atendimento, foi mudar mesmo da água para o vinho, completamente diferente. Mas depois, ao final de um ano, eles tinham prometido antes, mas não conseguiram. Mas, portanto, ao final de um ano, consegui ser chefe de cabine. Portanto, temos toda uma formação e, assim, é importante termos esta experiência, porque é muito bonito subir, ter-se logo esta ascensão, mas também é muito importante e temos que ter em mente que também é importante ter a experiência. Não é só ter a capacidade, principalmente neste trabalho, não é? Porque eu sabia que tinha a capacidade e a sabedoria, mas é preciso ter a experiência, não é? Todos os dias são diferentes, estamos sempre a aprender situações novas, a saber lidar com situações novas e, portanto, esta experiência foi toda ela necessária para realmente eu ser uma boa chefe de cabine. E em pouco tempo tornaste chefe de cabine sénior, Uhum, trabalhar no uhum. ar e liderar uma equipa a milhares de metros de altitude. Para ti, qual é o maior desafio deste papel? Olha, em termos de ser sénior, eu não vejo como desafio no sentido em que tem muito a ver com a minha personalidade. Ou seja, eu acho que para se ter liderança, e este espírito de liderança, acho que não basta ter a sabedoria, não é? Eu até posso saber tudo sobre aviação, mas se não houver o chamado traquejo, não é? Se não houver aquela personalidade de liderança que eu tenho, acho que é muito difícil desempenhar este papel, porque nós lidamos com muitas pessoas, é um trabalho em que todos os dias são diferentes, todos os embarques são diferentes, alguns são muito fáceis, mas outros são difíceis no sentido em que, lá está, todos os dias são diferentes, todos os desafios são diferentes e muitas vezes são coisas novas que nunca lidamos na prática antes. E, portanto, se não tivermos lá está, este traquejo de saber lidar com várias situações diferentes, saber liderar, saber resolver problemas, nós também não vamos ser bons líderes. Portanto, acho que teve muito a ver também com a minha personalidade, porque eu sempre tive esta personalidade de liderança. É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. E da tua experiência, qual foi a situação mais caricata, engraçada ou até assustadora que já viveste num avião? Olha, é engraçado utilizar a palavra assustadora, porque eu acho que quem não trabalha, porque eu acho que quem não trabalha na aviação tem muita ideia, e eu também fazia esta pergunta, e acho que é uma pergunta com muita curiosidade, porque nós temos muito esta ideia de que Quase. alguma vez aconteceu assim alguma coisa assustadora, tipo uma avaria técnica e um pouso repentino, mas a verdade é que isso nunca acontece, não é? Na maioria das vezes, e nunca me aconteceu. Portanto, eu não tenho assim nenhuma história super assustadora para contar, mas claro que já vivi coisas engraçadas, algumas menos engraçadas. Sei lá, houve uma vez que nós tínhamos que pousar o avião, mas foi um voo super complicado, estava super cheio, foi mesmo muito complicado. E enquanto nós não dermos a cabine de seguro ao capitão, ele também não pode pousar. E nós não tínhamos a cabine de segura. E o avião estava quase a pousar e nós ainda estávamos a segurar a cabine. E nós literalmente vimos a terra e nós pensámos assim: meu Deus, nós vamos aterrar e nós estamos aqui, ainda de pé. E foi, para mim, foi super assustador. E claro, de vez em quando temos emergências médicas que não aconselho a ninguém, porque realmente pronto, nós temos alguma formação, mas nós não somos médicos, não é? E depois também depende um bocadinho da nossa maneira de lidar com as pessoas, não é? Eu, em termos de coisas médicas, eu não gosto muito de lidar. Não é entrar um bocadinho em pânico, mas não gosto muito de lidar. Portanto, tudo que seja a parte médica também assusta um bocadinho e não gosto muito. Mas tirando isso, tranquilo. É Cristiano, sempre tranquilo. e depois de toda esta tua jornada cheia de dúvidas sobre o que querias fazer na vida, achas que o destino nos encontra ou somos nós que temos de ir procurar até descobrirmos aquilo que realmente nos faz feliz? Olha, essa é uma grande questão, não é? Que eu acho que nós, como humanos, nunca vamos ter a resposta certa. Agora, o que eu posso dizer da minha experiência e daquilo que eu sinto é que realmente eu não senti que procurei a aviação, acho que foi mesmo a aviação que também me encontrou a mim. Portanto, eu acho que nós temos a nossa cota à parte nós somos responsáveis em criar o nosso destino e em traçar objetivos
e em fazer ações para alcançar os nossos objetivos, sem dúvida, mas há certas coisas que parece que já estão determinadas a acontecer e elas vêm até nós. Muito bem. E para terminar a nossa entrevista, eu queria te fazer uma última pergunta. Que conselho Uhum. darias aos jovens que ainda não sabem ou se sentem perdidos sobre o que querem fazer na vida? Olha, eu gosto muito desta questão e realmente nós quando temos essa experiência é muito bom poder transmiti-la para as outras pessoas e dar esta palavra de carinho e de esperança, no sentido em que acho que é muito importante não nos compararmos com as outras pessoas quando nos sentimos diferentes, porque eu acho que destrói muito a nossa autenticidade, não é? Porque nós queremos, pronto, somos seres humanos, é normal, queremos fazer parte do grupo, principalmente nas escolas, não é? Sentimos muito aquela necessidade de fazer parte do grupo e da maioria, mas isso nem sempre acontece e nós às vezes somos um bocadinho diferentes. Mas, portanto, eu acho que é mesmo importante, em primeiro lugar, não nos compararmos, principalmente se não tivermos alguém como referência daquilo que realmente queremos ser, certo? Porque o que é que nos adianta queremos comparar com pessoas que nós não queremos ser, não é aquilo que nós queremos ser, não é? E isto leva-nos a outra questão que também me aconteceu, que também acho que pode ser um bom conselho para as pessoas, que é, nós vivemos num meio, não é pequeno, mas é um bocadinho rural. Ou seja, nós não temos muita oportunidade de ter pontos de referência de pessoas com trabalhos diferentes, pessoas que optaram por um trajeto diferente, não é? E então eu acho que é importante procurarmos este ponto de referência, porque nem sempre o temos, porque isso vai nos ajudar a manter um foco daquilo que realmente queremos para o nosso futuro e a vermos de que realmente é possível. Muito bem. Cristiana, vamos aterrar em segurança nesta tua viagem. Agradeço a tua partilha e desejo-te sempre ótimos voos com muitas Obrigada, aventuras pelo caminho e desejo-te muito, muito sucesso. E obrigada. obrigada. É um prazer para mim poder partilhar a minha história e, acima de tudo, inspirar as pessoas a que realmente, se elas querem, é possível e pode acontecer.